Olá, hoje nós vamos para o capítulo 49 do livro do Eclesiástico, livro também conhecido como Sirácida. Capítulo 44, então significa que nós só temos mais 2 capítulos e assim a gente termina o livro do Eclesiástico, viu? Lembrando a você que desde o capítulo 44 a gente tem feito aí uma retrospectiva histórica de Israel, ou seja, aquilo que o livro do Eclesiástico chama de elogia aos antepassados, tem nos dado condições e a oportunidade de rever toda a história de Israel, começando lá, falando lá de Enoque, Noé, e vem, passando aí pelos patriarcas, depois pelos profetas, pelos juízes, pelos reis, né? E hoje continuamos nesse capítulo 49 com personagens importantíssimos para a história de Israel. Hoje nós vamos falar de Josias, o grande rei Josias. Hoje a gente vai falar dos últimos reis de Judá, quando termina, né, toda a realeza de Judá ali e eles são deportados para a Babilônia. A gente vai falar de Jeremias, grande profeta, e depois vai falar de outro grande profeta, Ezequiel. Depois, né, vai ter também aqui uma descrição dos pequenos profetas, né, daqueles pequenos profetas. Zorobabel, vai falar de Zorobabel, aquele que trouxe o primeiro grupo retornado do exílio, quando retornou do exílio. Josué, depois de Neemias, né? Depois de Enoque. Olha que interessante. Aí volta lá para Enoque, lá atrás. Aí fala de José, o José que concedeu perdão aos seus irmãos. Vai falar de Sem, que é um dos filhos de Noé. Vai falar de Sete, que é um dos filhos de Adão, né? Depois que Abel morre, ele tem um filho chamado Sete, e aí termina praticamente em Adão. Fecha-se o círculo em Adão. Começa lá de trás, passa por toda a história de Israel e fecha em Adão. Olha que interessante, gente, muito interessante mesmo. Então nós vamos ler agora o capítulo 49, é um capítulo muito curtinho, viu, gente? Eu queria lembrar você que é curtinho. Tudo isso que eu falei, vai falar Josias, os profetas, os pequenos profetas, Ezequiel, Jeremias, o Zorobabel, José, Neemias, Enoque, Sem, Sete, Adão, mas tudo assim, rapidinho, é bem curtinho o capítulo, e vai falar deles rapidinho. E eu vou tentando lembrar aqui ao longo da leitura aqui, tá bom? Vamos lá, gente? Então vamos lá. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. Percorra comigo agora toda a história do povo de Israel, ainda aqui, vamos lá. A memória de Josias é como uma composição de aromas preparada pelo perfumista, rei Josias. Em toda a boca, sua lembrança é doce como mel, como uma melodia em um festim regado de vinho. Foi divinamente destinado a levar o povo à penitência e robusteceu a piedade numa época de pecado. Voltou o coração para o Senhor e fez desaparecer as abominações da impiedade. Exceto Davi, Ezequias e Josias, todos pecaram, né? Os reis de Judá abandonaram a lei do Altíssimo e desprezaram o temor de Deus. Os últimos reis, né? Por isso tiveram de entregar a outros o seu reino e a sua glória a uma nação estrangeira. Os inimigos queimaram a cidade eleita, a cidade santa, transformaram nas suas ruas em um deserto, conforme o que predissera Jeremias. Pois eles maltrataram aquele que havia sido consagrado profeta desde o ventre de sua mãe, para derrubar, para destruir, para arruinar, mas depois reedificar e renovar. Foi Ezequiel, quem teve essa visão gloriosa que o Senhor lhe mostrou num carro de querubins, pois ele anunciou com uma chuva a sorte dos inimigos, assim como os bens reservados àqueles que seguiam o caminho reto. Quanto aos 12 profetas,
refloresçam seus ossos em seus túmulos, pois fortaleceram Jacó e redimiram-se da servidão por uma fé corajosa. Como engrandecer a glória de Zorobabel? Foi ele como um anel na mão direita. Do mesmo modo, Josué, filho de Josedeque, eles que em seus dias reconstruíram a casa de Deus e tornaram a levantar o templo santo do Senhor, destinado a uma glória eterna. Neemias viverá por longo tempo na recordação. Ele reergueu nossas muralhas arruinadas, restabeleceu nossas portas e nossos trincos e reedificou nossas casas. Ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado desta terra. Nem comparável a José, nascido para ser o príncipe de seus irmãos e o sustentáculo de sua raça, o governador de seus irmãos e o esteio de seu povo. Seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte, fizeram profecia. 7 e 100 foram glorificados entre os homens. Porém, acima de qualquer ser vivo da criação, acha-se Adão. Você viu? Num pequenino capítulo, nós passamos aqui grandes personagens da história do povo de Deus. Olha aí que beleza, olha aí que beleza. Vamos lá. Josias, quem foi Josias? Grande rei Josias. Josias começou a reinar com 8 anos de idade somente. Josias foi um rei maravilhoso, reinou durante 31 anos. 31 anos ele reinou durante 31 anos. É um rei tão importante, Josias, que ele foi citado na genealogia de Jesus. Pode ler lá na genealogia de Jesus em Mateus, ele é citado. Os últimos reis de Judá é citado aqui como reis que prevaricaram, reis que viveram no pecado. Por isso, o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Jeremias, grande profeta que havia dito, veio para destruir, para arrancar, né, e depois para reedificar. Ezequiel, outro profeta que falava mesmo e não tinha medo. Os pequenos profetas ali, todos citados ali de uma maneira bem conjunta. Depois temos Zorobabel. Lembra quem foi Zorobabel? Quando Ciro, né, o grande Ciro, rei da Pérsia, fez o edito de Ciro permitindo que o povo voltasse, muito bem, deixaram justamente que Zorobabel fosse aquele que coordenaria o primeiro grupo de retorno. O primeiro grupo de retorno seria trazido por Zorobabel. É Zorobabel que traz o primeiro grupo que volta para a terra, para Israel. É maravilhoso. Zorobabel é tido como um grande personagem. Logo depois é citado aqui Josué, mas não confunda com Josué lá do livro de Josué, que fez o povo entrar na terra prometida. Esse Josué que o Eclesiástico 49 fala é o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, que foi o que na reconstrução do templo, quando o povo volta do exílio da Babilônia, o primeiro sumo sacerdote que reorganiza o templo e o culto. Então, lembrando disso, né? Quando o povo volta do exílio, quando o templo é reconstruído, o primeiro sumo sacerdote depois do exílio é Josué, filho de Josedeque. Então, uma figura muito importante. Logo depois, o capítulo fala de Neemias. Quem foi Neemias? Lembra de Neemias? Lá lemos o livro de Neemias. Neemias, ele era judeu, mas ele era um governador da província judaica para os persas. Então, presta atenção, para os persas. Então, ele, na verdade, ele era judeu, mas governava ali a província de Judá para os persas. Então, ele era tido em alta conta pelos persas. É Neemias que reconstrói Jerusalém. Neemias. Por isso fala que reconstruiu os nossos muros. Olha aí que beleza.
reconstruiu os nossos muros. Então é muito importante lembrar de Neemias, porque ele era aquele que depois do exílio, ele é o que reconstrói Jerusalém, tá bom? Aí nós vamos depois citar Enoque, o Enoque lá, aquele que foi arrebatado lá atrás, a gente já falou. Vai falar de José, aquele que tratou seus irmãos com misericórdia. Sem, filho de Noé. Sete, filho de Adão. E, por fim, Adão. Você viu? Passamos toda a história de Israel e voltamos em Adão. Vamos aqui a alguns versículos para a gente entender. Versículo 3. 3, falando de Josias. Foi divinamente destinado a levar o povo à penitência e robusteceu a piedade numa época de pecado. Realmente Josias foi um rei numa época de muita idolatria e ele foi aquele que suprimiu o culto aos falsos deuses, fazendo uma reforma litúrgica baseada no livro do Deuteronômio. Então ele pegou o livro do Deuteronômio e fez uma reforma na religião, e tudo baseado no Deuteronômio. Você encontra isso no segundo livro de Reis, capítulo 22 e capítulo 23, a grande reforma litúrgica, religiosa que o rei Josias faz. No versículo 5, vem cá comigo, ó, exceto Davi, Ezequias e Josias, todos pecaram. Isso é importante lembrar aqui o seguinte, aliás, deixa eu mostrar aqui o versículo 6 também. Os reis de Judá abandonaram a lei do Altíssimo e desprezaram o temor de Deus. Quando fala os reis de Judá aqui, está falando dos últimos reis de Judá antes do exílio da Babilônia. A infidelidade dos reis de Judá é que se aliaram a nações estrangeiras, que viveram longe dos preceitos de Deus, é que fizeram com que eles fossem levados para o cativeiro. Então aqui, é uma maneira de você dizer, a causa do exílio da Babilônia foi a infidelidade dos reis. Essa infidelidade dos reis é vista aqui pela Bíblia como o fato de se aliar a povos estrangeiros. E realmente você vê que a estratégia dos últimos reis antes do exílio era sempre se aliar a povos estrangeiros, tá bom? Vamos lá, no versículo 11 aqui, olha. Pois ele, está falando de Ezequiel, anunciou com uma chuva a sorte dos inimigos, assim como os bens reservados àquele que seguia o caminho reto. Na verdade, a chuva, a chuva e a ruína dos inimigos é a restauração de Israel. Ezequiel fala sobre isso. Se você quiser ver depois, veja Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, ali pelos versículos 29 ali, tá bom? Pode ver sobre isso, no versículo 13, olha aqui. Como engrandecer a glória de Zorobabel? Foi ele como um anel na mão direita. Zorobabel, então, é aquele que lidera o primeiro grupo de retorno do exílio. Assim que sai o edito de Ciro, permitindo que o povo voltasse para a sua terra, depois do exílio da Babilônia, aliás, depois do exílio lá, o que Zorobabel faz? Zorobabel lidera o primeiro grupo de retorno. E essa questão do anel como símbolo do poder é o anel o sinete, que você que se marca nos documentos. Isso aqui é uma alusão clara ao profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículo 23. Ageu 2, versículo 23. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar Ageu. Ageu 2, 23. Ageu é um profeta bem... Cadê aqui? Onde está Ageu? Aqui, Ageu 2, 23. Ageu 2, 23. Naquele dia, oráculo do Senhor, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Selatiel, meu servo, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete.
porque é a ti que escolhi, oráculo do Senhor dos Exércitos. Então, essa coisa de falar do sinete, né? Como está escrito aqui, como engrandecer a glória de Zorobabel, foi ele como o anel da mão direita. Na verdade, é o anel de sinete, que Ageu já tinha falado, e aqui o livro do Eclesiástico retoma esse tema. Mas ele é grande porque ele é o líder do primeiro grupo de retorno. Muito bem, no versículo 16, voltamos a falar de Enoque. Ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado desta terra. Nós já falamos de Enoque lá no capítulo 44, lembra? Quando começa o elogio aos antepassados, a gente fala de Enoque. Enoque lá atrás, tá bom? E o Enoque a gente fala lá atrás, e lembrando que ele também foi arrebatado, assim como Elias foi arrebatado, né? No versículo 18, versículo 18 fala de quem? De José. Você lembra que José, José praticamente, ele foi príncipe ali no Egito, tinha um tal, leva os irmãos, toda essa história você conhece. Perdoa os irmãos, leva os irmãos todos para o Egito, ali ele fica e tal. Só que José morre no Egito. José morreu no Egito. Só que quando o povo vai embora do Êxodo, né, na época do Êxodo, indo para a terra prometida, né, o que eles fazem? Eles levam os ossos de José, né? Então veja só, seus ossos foram conservados com cuidado. Depois de sua morte fizeram profecia. Olha que interessante, só para a gente lembrar, os ossos de José foram retirados do Egito por Moisés. Está lá no Êxodo capítulo 13. E aí eles foram enterrados em Siquém por Josué. Porque aí Josué, quando entra na terra prometida, ele faz questão de levar os ossos e sepultar em Siquém. Josué capítulo 24. Tá bom? Então, os ossos de José não ficam no Egito. É levado para a terra, né, do povo de Deus lá, tá bom? E no versículo 19, nós terminamos aqui, versículo 19, falando de dois personagens bem antigos, Sete e Sem, foram glorificados entre os homens, porém acima de qualquer ser vivo da criação, acha-se Adão. Vamos lá, quem é Sete? Sete é filho de Adão. Quando o Caim matou Abel e o Abel morreu, Eva teve um filho chamado Sete. E quem é Sem? Sem é filho de Noé, Sem. Daí vem a palavra semita, os semitas, que descendem ali de Sem, né? Sem e Sete, então, Sem filho de Noé, Sete filho de Adão. E aí ele diz assim, o versículo, porém acima de qualquer ser vivo da criação, acha-se Adão. Por que acha-se Adão? Como maior de todo ser vivo. Isso aqui é uma visão do autor. O autor acha que, por Adão ter sido criado diretamente por Deus, ele está acima de qualquer ser vivo, né? Então, na verdade, como ele foi criado diretamente por Deus, ele está acima praticamente de todas as outras criaturas, porque todas as outras criaturas, inclusive Sem e Sete, foram criados por homem. Só Adão foi criado diretamente por Deus. Isso não é uma visão teológica, isso é uma visão do autor. O autor acha que Adão está acima de todas as criaturas porque Deus o criou diretamente. Muito bem, a gente vai terminando o nosso livro, temos mais 2 capítulos somente pela frente, mas é muito bonito a gente retomar toda essa história do povo de Deus num livro que tem um objetivo de se manter fiel num tempo de muita provação mesmo, em que o autor deste Eclesiástico vivia. Et crucem Domini fugit partes adversae, vite teleo de tribuda, radix David. Aleluia.